Fala galera, estamos aqui para mais um Conexão Santa de férias, né? E hoje com os nossos praticamente vizinhos aqui, né? As nossas vizinhas aqui de São Pedro da Aldeia, né? Lembrando que em cada episódio do nosso Conexão Santa de férias a gente traz uma paróquia aqui próxima da nossa, né? Estamos escalando cada vez mais longe, né? Daqui a pouco, quem sabe, a gente chega em Roma, né? Esperança é tudo. E hoje a gente está aqui com a Oriana e a Ana Carolina. A gente agradece desde já a presença de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que é perto, mas nem tanto. Então dá trabalho para chegar aqui. Então muito obrigado, meninas. Fiquei sabendo aí, tem alguém que acabou de assumir responsabilidade, né? Coordenação. A gente já deu uma chorada aqui, né? Padrão antes do podcast, nos bastidores. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, né, a gente quer saber também, conhecer um pouco das meninas, porque também localizando para quem não é de Araruama, São Pedro é relativamente perto da nossa paróquia, né? Vem uma cidade, que é Iguaba, e logo após vir São Pedro. Então fica próximo, mas a gente não conhece todo mundo, porque todo mundo tem os seus afazeres. Então a gente também vai conhecer um pouco das meninas. A gente quer que vocês se apresentem com nome, idade se quiser. A gente sabe que tem gente que não gosta de falar a idade. O que faz na igreja, né, pastorais e movimentos. E hoje a Júlia também vai falar, porque alguns episódios atrás a gente falou o nosso também, né, que a gente participava, e sobre a gente um pouquinho, para vocês conhecerem também quem é a Júlia, que está do lado de cá. Então, meninas, fiquem à vontade, se apresentem e sintam-se em casa. Boa tarde, agradeço imensamente o convite, né? Muito obrigada. Meu nome é Oriana, tenho 23 anos, sou professora. Trabalho no momento no município de Armação dos Búzios. Na igreja, sou serva de Deus e ajudo nas coisas que Ele me chama, né? Como tem chamado, né? Esse ano, como ele já disse, né? Fui chamada para estar à frente da coordenação vicarial, nosso vicariato Lagos. E que grande graça, né? Espero poder estar contribuindo de uma forma bem significativa, né, para o vicariato, para que muitos jovens possam alcançar a Deus, né? Eu acho que a nossa meta dentro da igreja é essa, né? Que as pessoas cheguem próximo de Deus. E se eu puder ajudar um pouquinho, né? Eu acho que já valeu a pena, né? E dentro da minha paróquia, né? Faço parte do grupo jovem, Tantos Tus. Sou catequista, ajudo na liturgia também. Esse catequista tem 8 anos, são minhas crianças. Então, assim, eu acho que é ali que me encontro, sabe? Boa tarde, eu me chamo Ana Carolina, eu tenho 23 anos e eu sou cirurgiã dentista. Eu trabalho em muitos lugares atualmente. Trabalho em São Pedro, em Saquarema, Friburgo e na Barra. Então, Muitos lugares. Faz o estado aí. Mas, que mais? Na igreja, hoje, eu estou como coordenadora do grupo jovem, né? Que é a minha amiga maravilhosa que tá comigo nessa também. Não largou. Não deixa ela largar. Estou na coordenação do grupo jovem Tatus Tus. Estou como catequista, formadora de coroinhas. E auxilio ali também a Pascom de vez em quando. Acho que é isso. Agora, como o Vini falou, né, tem um tempinho que eu não apareço aqui, então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Julie, tenho 18 anos, sou daqui da paróquia de Bananeiras, mas eu moro em São Pedro, ali na cidade das minhas amigas aqui. E o que mais? Movimento da igreja também. Sou catequista, sou da Pascom, a gente está em tudo que precisa, a gente está, porque aqui é isso, né? Precisa de ajuda para servir em um evento, a gente vai. Precisa de ajuda na liturgia para ler, a gente vai. Então, a gente faz isso. E atualmente eu não trabalho, mas eu vou começar na faculdade. Então, é isso aí. Uma recém-universitária aqui, graças a Deus. E a gente quer saber também como vocês começaram na igreja, né? Como foi esse começo? Se foi pela família, alguém que levou, ou foi por conta própria, por curiosidade? Como começou essa caminhada de vocês? Que também vai estar ali, talvez, dentro do nosso tema,
né, no nosso assunto, dependendo de quem levou vocês para a igreja. Então, a gente quer saber como vocês começaram, né, nessa caminhada dentro da igreja. Então, eu digo que eu sou católica desde o ventre da minha mãe, né? Porque minha família, por parte de mãe, é toda católica, né? Por parte de pai, nem tanto, né? É católico por batismo, né? Depois alguns se afastaram, seguiram outros caminhos, mas minha base familiar mesmo é católica, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito praticante dentro da igreja, então iniciei na catequese antes de começar a catequese de fato, por minha mãe também ser catequista. Então com 4 anos eu já estava na catequese, né? Então desde muito pequenininha já sabia as orações, ia para a igreja, o padre ficava brincando, eu na missa falando a beça, hablando, adoro hablar. O padre brincava, mas sempre ali na igreja, né? Eu não me vejo longe dela desde nunca, porque eu sempre estive ali, né? Acho que minha casa é a igreja, né? Desde pequena. No meu, a história é um pouco parecida, né? Na minha família, ninguém era católico, não tinha religião, né? Parte dos meus avós. Até que minha avó passou por uma conversão, processo de conversão dela. Desde então ela foi levando os filhos, né? E aí foi assim que minha mãe ingressou. E ficou grávida de mim, ela já era católica e ela era catequista. Então eu já com 2, 3 aninhos, eu já ia com a minha mãe pra catequese. E eu fiz tantos anos de catequese, né? Por conta disso. Eu fiquei desde os 2 anos e fiz a minha primeira comunhão, acho que com 9 anos. Esse tempo todo na catequese. Então eu vim realmente de uma família já com o pé no catolicismo e eu compartilho desse mesmo sentimento. É um lugar que a gente se sente em casa, né? É assim que eu me sinto quando eu piso na igreja, eu me sinto em casa, eu me sinto em paz, é o lugar que eu cresci, é realmente aquele apego que a gente tem, né? Gente, muito legal. E assim, falando já que começamos de família, além do pai e mãe, né? Tem algum parente que são católicos? Como é a convivência, assim? Já teve alguma briguinha de, é católico, tá indo pra igreja de novo, só vive dentro da igreja. É uma coisa que a gente sabe que tem, a gente ouve direto, né? Sempre tem essas histórias, né? Tem o tempo inteiro, né? A gente tá aqui realmente para isso. E a gente vai sofrer pedrada mesmo o tempo todo, a gente sabe disso, é bíblico isso. Não é fácil, Jesus mesmo fala que não é fácil. E na minha família, eu tenho minha avó católica, minha tia católica, eu tenho meu pai e a minha mãe, né? Eu acho que é isso. Os outros não têm religião, né? E quando eu vou para o retiro, quando fico muito tempo, aí retiro que não pode usar celular, alguma coisa assim, eles sempre falam, caramba, de novo, mas como assim? Não consigo entender. Como que você encontra paz nesse lugar? Eu não preciso ir na igreja para encontrar Deus, que nem você faz. Por que você vai na igreja? Eu tenho Deus dentro de mim e não vou. Então a gente escuta muito isso, né? E na verdade não é isso. Realmente todos nós temos Deus com a gente. Deus é o nosso Pai, então todos nós vamos ter. Mas a igreja é a nossa casa, né? Então eu passo muito por isso também. Tenho certeza que todo mundo passa um pouquinho disso, né? Escola, faculdade, agora que você vai ingressar na faculdade, você vai ver que é pauleira, provação atrás de provação. Então, eu acho que a gente se manter ali firme e forte mesmo, é a gente ter consciência que aquilo não é o nosso lugar, né? É o céu que é o nosso lugar. Lá na minha família é muito assim, né? Porque depois que eu comecei a emergir de fato dentro das coisas da igreja e viver com mais intensidade, né? Logo após o meu crisma nas pastorais, então eu comecei a assumir um pouco de festividades familiares, né? Abdicar de coisas que eu estava sempre para estar de vez em quando, para poder estar servindo, né? E como que minha família é muito unida, né? Principalmente a parte do meu pai. E como que isso interferiu de certa forma, né? Porque tinha aniversário, eu não estava lá. Minha família, uns iam, outros não. Então, eles sempre falavam, cadê a Oriana? Não veio? Porque, assim, entre minha família, eu sou a que mais estou cheia de função. Então, às vezes, minha mãe vai na missa no sábado, como ela é catequista, já dá catequese no sábado, vai para missa em outra paróquia, ou na própria capela, e de lá vai para o aniversário. Mas eu não posso ir porque eu tenho outro compromisso. Então, sempre pergunta, né? Aí, picuinha sempre tem, né? Como eu disse, né? A família do meu pai, uma parte é protestante, né?
Aí às vezes chega e fala assim, você tem que se converter, garota. Cara, eu já sou convertida desde o meu batismo, irmão. Disse meu sim à igreja. Aí ele fica olhando pra minha cara, tipo, ai, sem limite. O que você faz tanto na igreja? Não tem outra pessoa que possa te ajudar? Aí eu falo, né? O que eu faço é o meu chamado. O outro pode fazer, sim, claro. Tem lugar para todos na igreja. Mas onde eu estou, eu tenho que fazer, né? Hoje, né? Hoje sou eu que necessito fazer. Então, assim, na minha família, eles entendem, mas ainda tem essa certa resistência a aceitar, né? Porque eu acho que é algo que vai muito além da gente. Você entender o que é se doar, é sair de si, né? Você entregar o tudo, entregar sua vida, entregar sua família, entregar tudo a Deus e ir. Então, deixar-se abandonar, deixar-se ser cativado por este amor, né, que provém de Deus, é muito difícil para muitas pessoas, né? Então, eu vejo isso muito também na minha família, né? Essa resistência, porque tem resistência também de deixar levar, né? Deixar que Deus conduza. Então, é isso. Muito bem. Eu vou abrir um debate aqui, mas antes eu preciso saber também a resposta da Julie. Como que a Júlia entrou na igreja? Se foi por meio familiar, se foi por meios próprios? Diga para mim. Digo para ti, para elas e para todos, né? Então, assim como ela, também nasci em berço católico. Desde pequenininha frequentava. Com 3 anos, os meus pais entraram para uma nova comunidade. Então, tudo eu estava lá. Então, assim, desde, igual a Ariana falou, pequenininha já sabia as orações, né? Acho que bem pequenininha. Mas, assim, os meus pais se converteram assim que eu nasci, né? Eles não eram cristãos. O meu pai era aquele, sou católico, mas ele não pisava na igreja, né? Então, assim, um católico não praticante. Aí ele falava, uma vez eu perguntei, pai, por que você falava que era católico? Nada a ver, você nem conhecia, nem sabia. Ele, não, porque eu ouvia todo mundo falando, eu falava também. Aí eu ficava, tá, entendi. Mas depois que eu nasci, eles se converteram, né? Foram para a igreja, então eu também sou católica de berço na caminhada. Não quer dizer que eu sou 100% fiel desde que eu nasci, né? Isso é um processo. Ao longo que você vai crescendo, você vai passando por várias turbulações, assim, várias mudanças de pensamento, você fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que não é? Mas aí com muita oração, muito retiro, muito tempo com Deus, você vai, não, é isso mesmo, né? Aí eu comecei a fazer minha crisma em 2000 e uns quebrados. E aí foi quando eu falei, não, é isso mesmo, né? E aí é um sim diário, não foi um sim que eu dei lá atrás, é um sim que eu tenho que dizer todo dia. Não, eu sou católica por conta que eu creio, porque eu acredito, porque eu tenho, né? É o meu chamado também, Deus me chamou para servir a Ele dessa forma. Então, assim, sou católica desde sempre, mas graças a Deus é complicado. Assim, hoje em dia, ser jovem e ser católico não está sendo uma coisa fácil, está sendo uma aprovação absurda. Assim, mínimo detalhe, o mundo cheio de relativismo, cheio de coisa que está ali batendo na gente. Então, hoje acho que está sendo uma das épocas mais difíceis para ser jovem católico. Mas a gente acredita, né? A gente tem fé, vários santos católicos, né, para nos inspirar a tomar essa decisão e dizer, vamos lá, a gente consegue. E é isso aí. Muito bem. A minha história também vem de família, né? O fato de ser católico. Mas por que eu perguntei também da Júlia? Eu acho que nós 4 aqui vamos ter mais ou menos a mesma opinião. Que ainda mais entrando no tema que é hoje, né? Que é a importância do jovem para a família. Como a família é uma porta tão importante para entrar, né? Na casa de Deus, entrar no reino dos céus. É uma tecla que quem já foi meu aluno de crisma é meu aluno de catequese hoje em dia. Sabe que eu encho o saco falando disso, mas é algo que tem muito a ver com o nosso assunto hoje. Não sei vocês, eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, vivi muito isso, de que a igreja era o nosso parque de diversão, praticamente, quando a gente era criança. Era onde a gente brincava. Eu sempre conto isso para todo mundo porque era fato. Quando eu tinha retiro na igreja, eu dormia dentro do Santíssimo, depois do almoço. Eu e um monte de criança da catequese. Todo mundo se juntava ali, se embolava e dormia. Brincava no quintal da igreja, lá em Fátima, né, que é a minha capela de nascimento, aqui perto. Então, a igreja sempre foi o meu pátio, o lugar que eu convivia com a minha família. A minha mãe sempre é aquela mãe de, quando ter retiro, ir para lá lavar as panelas com as outras mulheres, né? Todo mundo sabe porque tem a mãe assim. Aquela mãe que sempre ajuda quando tem que limpar a igreja para festa, arrumar, decorar.
Então, estar no seio familiar e dentro da igreja ao mesmo tempo é uma realidade para muitos. Foi uma realidade. E hoje em dia não é tão assim. Hoje em dia, se a gente, como catequista, às vezes não vai lá na casa da criança, pega a criança, leva para a igreja, às vezes se deixa lá depois, não vai. A gente, quando era catequista de crisma, pior ainda, que é aqueles adolescentes que hoje em dia têm problemas que as famílias não entendem, ou não querem entender, tudo é frescura. Então esse jovem dentro da família hoje é um outro jovem, não é aquele jovem da nossa época, né? Nossa, é muito velho falar isso, mas é fato. Não é mais aquele ambiente familiar. Eu acho que a gente sempre tem que estar tentando buscar e voltar a essa essência. E a família tem que estar junto dentro da igreja. A família tem que estar lá todo domingo. Às vezes eu chego aqui domingo e falo, caramba, que legal. Desce aquele carro, desce mãe, pai, filho. Aquela criançada, todo mundo feliz, todo mundo sem ter aquela obrigação de estar ali sabendo que eu tenho que ir à casa do pai aos domingos, sempre que possível. Então, na nossa paróquia, graças a Deus, isso é até que uma grande realidade. A gente tem várias famílias aqui, né? Mas não é o essencial ainda. Poderia ser muito mais. Tem muitos adolescentes que vêm sozinhos, que os pais não são da religião, ou não aceitam, né, que eles sigam essa religião. Eu queria saber também a opinião de vocês. Vocês acham que a gente teve uma perda, certa tradição, né, da família estar na igreja, vivendo o cotidiano, e a gente precisa voltar a essa essência? O que vocês acham? Nossa, com certeza. Eu acho que assim, uma via de mão dupla. Tanto os jovens precisam dos pais e os pais precisam dos jovens, né? E tô passando muito com isso, assim, lá em casa, né? E eu vejo muito lá, como catequista, lá no grupo jovem, a gente consegue observar muito que tem muito jovem hoje em dia, né, trazendo para o lado do jovem, tem muito jovem hoje em dia com muita sede de Deus, que não conhece a Deus, mas tem muita sede de Deus e não tem uma família para apoiar, sabe? Não tem uma família para mostrar, para falar sobre Deus. E a gente vê que isso dói eles, né? E um pouco só, quando a gente fala de Deus, os olhos deles brilham, sabe? Eles têm sede, realmente, eles querem estar lá, eles querem procurar, eles querem saber mais. E quando eles chegam em casa, retornam para casa, a realidade é completamente diferente. E quantos jovens já chegaram, já abriram o coração com a gente, né? Falando sobre isso, que como é difícil levar para casa tudo o que eles viveram ali, como é difícil viver em casa realmente o que eles aprenderam. Porque não é a realidade dos pais deles, né? Não é a realidade da família deles, não é a realidade de um irmão, sabe? Mas a gente lá tá com um projeto bem legal, né? De realmente conversar, de trocar ideias, de partilhar. E muitas graças têm sido alcançadas nas famílias através dos jovens. Porque se uma pessoa da família tem fé, está em constante oração, ela é capaz de salvar a família inteira. Então, a gente está batendo muito nessa tecla lá. E a gente já está conseguindo ver realmente a diferença, sabe? Os jovens que estão sendo realmente tocados, estão orando, estão tendo fé. E aí é quando um pai que vê a diferença na vida desse jovem fica curioso. Caramba, realmente, você está melhor, sabe? O que aconteceu? Me apresenta. Ou, sei lá, pô, quero ir também, me leva algum dia. E, às vezes, um pai que nunca foi para uma igreja, nunca conheceu a Deus, hoje está lá, sabe? E vice-versa. Muitos pais também chegam lá no grupo jovem da nossa paróquia e falam, caramba, eu queria que meu filho estivesse aqui. Poxa, tenta chamar meu filho para vir. Jovens que a gente cansou de chamar e nunca foram, sabe? Mas que numa oportunidade, que disse um sim a Deus, né? Que realmente deu essa oportunidade para conhecer a Deus, hoje estão lá, firmes e fortes, sabe? Não falta uma reunião, né? Não falta um encontro. E a felicidade no rosto dos pais também é incrível. E jovens que abraçam a gente, agradecendo pelo convite, agradecendo por não ter saído ali do pé deles, né? Para eles estarem lá. Então a gente está conseguindo acompanhar de perto um pouquinho realmente dessa questão do processo de conversão, porque a conversão ela é diária.
foi o que você falou, é um sim diário que a gente tem que dizer a Deus. É uma decisão diária e nas pequenas coisas, né? E a gente consegue observar isso lá, que diariamente as famílias juntas vão construindo esse caminho até Deus. E como está sendo belo, né? E como está sendo bonito poder acompanhar isso de perto, não só com um jovem ou com outro jovem, mas com muitos jovens, sabe? Quantas graças Deus tem feito na vida dessas famílias depois desse processo todo de conversão. Mas assim, é só o começo, né? Com a pergunta que você me fez, eu lembrei de uma frase do venerável Fulton Sheen. Fala assim: se a mulher dá à luz, o filho, por sua vez, gera de certo modo a mãe. A fraqueza do filho, numa linguagem mais forte do que as palavras, solicita que a mãe e a diz: sê doce, santifica-te, sê misericordiosa. Como que isso é forte, né? Saber que o filho gera a mãe e ela, por sua vez, dedica-se ao filho, né? Eu acho que hoje esse valor do que é ser mãe, do que é ser pai, tem se perdido. As pessoas não entendem mais o que é ser mãe, o que é servir. Servir, que eu digo assim, ser servo dentro do seu lar, sabe? Sei que todo mundo bate muito nessa tecla, né? A questão do empoderamento feminino, a questão do que é o masculino, mas eu vejo muito isso concretamente por conta de ser professora, por conta de ser catequista, e eu lido com isso diariamente, né? Eu vejo pais que abdicam do seu filho, do momento que você pode ter com o seu filho, para que ele passe mais tempo na escola. E ali o professor, que não é cabível daquilo, ele está ali para lecionar, ele acaba por vezes, assim como eu já ouvi, o próprio aluno chamando a gente de mãe. E como que isso me dói? Me dói não por ele sentir carinho e apreço, mas pelo sentido da palavra mãe estar sendo desfigurada. Aí, hoje em dia, o que é mãe? O que é ser mãe? Então, assim, a que nível a gente chegou, né? Que a criança não consegue mais definir o que é um pai, o que é uma mãe no mundo que ele está inserido e ainda está começando, né? E agora, passando para a nossa realidade, né, de juventude, eu vejo isso também muito palpável, né? Quando o jovem, assim, não vai para a igreja, o pai também não insiste, ou, por exemplo, o pai vai para a igreja e o filho fica em casa, ou o filho vai para a igreja sozinho e o pai está em casa. Eu fico pensando, né, o que a gente está fazendo com nossas famílias, né? Eu digo nossas porque na minha casa também é uma luta constante, né? Você lidar com um lar, construir um lar, é algo de muita responsabilidade, né? Eu, em novembro, fiz uma pregação lá no Vicariato Alcântara exatamente sobre a importância da família. E eu falava sobre essa questão do jovem assumir o lugar dele hoje dentro da igreja, entender o que é a família, para que amanhã ele possa dar o sim dele diante do altar, sendo um marido, uma mulher digna. Porque, assim, se a gente acha que é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Você saber que você tem que abdicar de você, para você ser uma pessoa melhor para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua casa. Então, assim, como mulher, né, no caso, né? E o esposo, por sua vez, também saber que ele tem que gerir um lar, que ele é a pedra estrutural da tua casa, que ele tem que sustentar os filhos, sustentar a esposa. Ser também espiritualmente forte, porque é ele que tem que conduzir. Vamos à missa sim, pegar a família, botar dentro do carro e ir para a igreja. Essa é a função do homem. Liderar dentro do seu lar, ser pedra. Então eu vejo muito isso, né? A imagem da família se distorcendo. As pessoas deixam que qualquer coisa faz. Qualquer coisa, de qualquer coisa mesmo, né? Tá chovendo, não vou pra missa. Ah, tá chovendo muito. Não quero, não vou, não saio de casa, vou assistir filme. E assiste cada um no seu celular, cada um na sua casa. E cadê a família de fato, sabe? Eu vejo que com o passar dos anos, assim, a gente tem perdido essa essência. Perdido quem a gente é. Eu falo isso com concretude. Estamos perdendo quem nós somos. Nós não sabemos mais quem somos. E assim, por perder a nossa essência, a gente não consegue entender aquilo que a gente deveria ser, né? Não consegue olhar um espelho, né? E quão belo espelho nós temos? Nós temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3. Nós temos o quê? A Sagrada Família, Jesus, Maria e José, são 3. E uma família, um pai, um filho e uma mãe. São 3 também, né? Tem mais famílias que tem mais. A minha é assim, né? Minha casa tem 5. Mas o que eu quero dizer é isso, né? O tripé. Se a Santíssima Trindade não estiver no lar, se Deus não estiver presente ali,
lá se desfaz, né? E eu acho que quando a gente tira a presença de Deus de nossas casas, né? Não só o jovem, mas a família se perde, as pessoas se perdem. E hoje, nos dias atuais, o jovem se perde por isso, porque não consegue encontrar um espelho nos pais para poder seguir. Mas também digo por outras vias, né? Quando um jovem resolve seguir verdadeiramente Jesus, né? Assim como a Carol falou, que a gente já tem vários testemunhos lá na paróquia, de doar um tempo para Deus e dar um sim, né? A gente vê os resultados, né? A família retorna. Ah, meu filho está indo, vou lá ver o que tem lá para ele estar indo todo final de semana para a igreja, que alguma coisa tem que ter. Vai, nem que seja por medo de ter alguma coisa errada, de estar mentindo, mas ele vai lá para poder saber. E ali ele acaba encontrando, né? Eu acho que o que falta para a gente é o tripé, né? O tripé. É a oração, a Eucaristia e a ação. Se a gente tiver essas três coisas, pode ter certeza que qualquer pessoa volta para a igreja. Oração para você ter constância, né, com Deus, diálogo com Deus e expor o seu coração. Eucaristia para te fortalecer, para que você possa ir ao encontro na ação, né, do outro, né? E a constância, né? Vai receber não? Vai receber não, igual a gente quer. Muitos nomes a gente recebeu. Não quero, não vou. Ah, não dá, hoje não dá. Mas é a constância. Pedir, suplicar, não, vambora, vai ser legal, vai ter um encontro lá. Vai ter jogo, vai ter jogo. Não vai ter nada, vai estar chovendo, mas vai, só para chamar, para poder ir. E como isso faz a diferença, né? Eu acho que um chamado, que seja particular. Eu te convido, Julie, para você estar lá com a gente. É algo único. Você e eu, nós estaremos lá, né? Você e eu. E acho que isso muda muito. Só uma coisinha antes. Essas três coisas que ela falou, né? A questão de oração, Eucaristia e ação. A oração se fez realmente muito presente. As três coisas se fizeram muito presentes lá com a gente. O nosso grupo jovem, agora relatando, né? Nosso grupo jovem lá estava acabado. E que triste que era. A gente chorava e a gente rezava junto. E rezava cada uma separada na sua casa, rezava junto de novo. A gente não parava de rezar, não parava de pedir a Deus, de entregar a vida dos jovens da nossa paróquia. Comungava nessa intenção. Então oração, Eucaristia, a gente comungava nessa intenção. E na ação, a gente ia até cada um deles. Então, realmente a gente usou essas três coisas. E hoje, deixa eu me arrepiar, porque ontem lá na nossa reunião, que coisa maravilhosa, a igreja cheia de jovens novos. Isso porque ainda faltava muita gente, tá? Mas cheia de jovens. E que lindo que era, sabe? A gente pôde ver realmente esse crescimento e ver que o que a gente pede para Deus, em nome de Jesus, o que a gente pede para Deus realmente é concretizado. E ele concretizou isso, sabe? Na vida desses jovens e, consequentemente, esses jovens estão concretizando na família deles. Tá lindo. Que lindo, né? É raro, é difícil a gente ver jovens, tão jovens, que, sabe, doem a vida para Deus e para essa busca. Aqui na Crisma, na minha turma, tinha um menino que a família dele não vinha para a igreja, né? Era só ele, deixava ele no portão, tchau, depois eu volto. E aí foi 1 ano e meio, e no final a família dele já estava aqui na missa. Assistia a missa, começou a comungar, ou voltou a comungar. E aí até hoje eu venho na igreja e estão sentados assim, a família fica, cara, olha só a importância por conta daquele jovem, naquela crisma, fazendo, né, tendo aquela constância e insistência com a família, trouxe, né, e converteu. E até São João Paulo tem a frase que o futuro da humanidade se passa, né, pela família. E, cara, isso é muito verdade. Porque hoje tudo pode, nada é errado, nada é pecado, mas tem aquilo, né, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Só que nem todo mundo tem isso, né, na cabeça de, não, eu posso, beleza, mas, me convém como jovem cristão, jovem católico, fazer isso dali? A gente não tem essa coisa, né? E tantos exemplos de santos que a gente tem que por conta de né, a família se converteu, igual o Santo Agostinho, né, com Santa Mônica. Santa Mônica ali, Senhor, eu prefiro que os meus filhos morram do que não fazer a sua vontade, né, do que ficar no mundo e viver tudo. E por conta daquela mãe, a família se converteu, né? Quão grande Santo Agostinho é para nossa igreja, né? Igual uma santa que eu gosto muito, a Santa Maria Goretti, né? Que tão jovem, menininha, criança, ela já tinha essa consciência do que era certo, né? Para quem não sabe, vou contar a história rapidinho para vocês, né?
Maria Goretti, né, era uma menininha que, assim que o pai dela morreu, ela se mudou com a mãe, né, para um lugar perto de Roma e morou no mesmo teto que um viúvo que tinha 2 filhos, né, um dele era Alessandro. E esse Alessandro vivia tentando seduzir a Maria, sempre, passava e ia. E ela falava, não quero. Aí tentava de novo, não quero, porque isso é pecado, não agrada a Deus, Deus não quer. Aí, por tanto tentar e não conseguir, né, ela morreu com 14 facadas. E antes dela morrer, ela falou para a mãe que perdoava o assassino dela, né, e falou que no céu ela estaria, olha só, ela já tinha consciência que ia para o céu, né? Ela falou para a mãe que de lá ela intercederia, né, pelo menino, por esse cara. E aí a mãe dela ficou tipo, como que minha filha tá perdoando? O cara tá morrendo nos meus braços. Mas, né, passou, ele foi preso. Depois de muito tempo, ele, né, o Alessandro estava na beatificação, canonização dela, junto com a mãe, lado a lado, porque por conta do perdão da filha, a mãe também perdoou, né? E, cara, não foi fácil, com certeza. Você perder a filha, você vê a sua filha ali morrendo, e você vai ter aquela coragem de perdoar alguém, né? E por conta da conversão dela, a mãe, né, provavelmente teve uma aproximação imensa com Deus, perdoou, né? Ele também se converteu e olha só, mais uma família, mais pessoas que foram convertidas, né, para Deus. E é muito importante, igual vocês estão falando do jovem, tá ali, exercer o seu papel. Mas eu não posso fazer nada, meu pai não me escuta. Vai você. Chama ali, fala que vai ter alguma coisa, não vai ter ali, mas você dá uma... Não, olha só, vai ter aquela coisinha, você vai gostar. E, gente, tem lugar para todo mundo. Tem pastoral, que o pessoal gosta de ler. Aqui, ó, tem para ler. O pessoal gosta de cozinhar, vem cozinhar. O pessoal que ajuda, gosta de construir, né, obra. Também tem lugar para todo mundo, né? Então, é esse pouquinho. É ir, né, de pouquinho em pouquinho. Uma curiosidade também é que depois do Alessandro ser solto, ele acaba virando jardineiro de um convento capuchinho. Ele entra para a ordem dos capuchinhos e vira jardineiro. Ali se dá o maior processo de conversão dele e futuramente ele participa, como a gente falou, da canonização, né, dela. E a mãe estava do lado do assassino de sua filha e mesmo assim ela o perdoou de coração. Eu sempre falo isso para as pessoas, que das maiores perdas que a gente tem hoje em dia, que faz muita falta, é o perdão. E ninguém perdoa como mãe. Eu acho que é um perdão mais sincero e mais forte que existe na face da terra. E é um perdão que, se a gente não está inserido no seio familiar de uma forma intensa, se a nossa família não está estruturada em Deus, a gente não tem essa sensibilidade de ver o que é o perdão de uma mãe e como ele muda o mundo. Ele pode mudar o mundo. Maria não condenou não tem na Bíblia que ela condenou que crucificou o filho dela, que matou o filho dela. E a gente vê tantas mães, né? Eu falo que uma das cenas mais bonitas que eu já vi na TV foi no jornal uma vez, que a mãe estava na frente do assassino do seu filho. Ela falou, te perdoo, relaxa. E o assassino começou a chorar, desesperadamente. E a mãe abraçou ele como se fosse o filho dela ali. Então, o poder do perdão de uma mãe é algo imensurável. E se a gente não está inserido numa família estruturada, se a gente não tem essa consciência, é algo que passa desapercebido e é algo muito necessário, né? Principalmente para a gente que é jovem, que hoje em dia esse tal de perdão aí para a gente é complicado. Cancelamento está aí para provar isso. Basta um erro e acabou. Você está cancelado da vida, praticamente, né? E na opinião de vocês, quero saber. Hoje em dia, o jovem consegue converter os pais, primos, irmãos, quem está dentro de casa ali? Vocês acham que a gente consegue evangelizar e como a gente consegue, né? Na nossa família, ali no nosso seio familiar. Com certeza, né? A gente teve um testemunho também lá no nosso grupo, né? Que é de uma jovem, que é de uma das capelas, a da paróquia, que ela foi pro DNJ escondida do pai, porque o pai não deixava. Aí a tia colocou ela no ônibus e fomos embora pro DNJ escondida, tipo, clandestinamente, porque o pai não deixava. E como que o jovem pode mudar essa situação, né?
eu vejo muito isso palpável, sabe? Igual eu falei, né? A questão de você estar dentro da igreja e por isso o teu pai acaba vindo para a igreja vendo. Eu acho que na minha casa, assim, é uma coisa que está sendo ultimamente muita luta. Trazer meus pais de volta para a igreja, né? Minha mãe nem tanto, mas meu pai. Está sendo uma verdadeira luta, uma batalha espiritual para que ele retorne para a igreja. Mas eu tenho certeza que Deus vai vencer, porque Deus sempre vence. Eu falei isso ontem com a Carol. Deus sempre vence. E ele vai vencer. Entender que não é no nosso tempo, mas no tempo dele, no tempo de Deus. E o processo também. Porque tem que entender também que o outro precisa ser santo. E para ele se santificar, é necessário a conversão. E isso leva tempo. Então, entender que talvez aquele momento que ele está vivendo distante é o momento que ele precisa para ser curado. Então, o que me cabe hoje, como filha, é orar. Orar, comungar e a ação. Nossa. E eu preciso chamar e convencer para que ele vá. Entendeu? E como tem sido difícil, porque eu sempre vi meu pai na igreja. Sempre esteve lá, sempre serviu. E para mim está sendo difícil. Então, desculpa. Como que é uma luta diária compreender que ele teria que estar lá, mas também entender que é o tempo de Deus no processo. Ontem, eu li uma frase de Santa Mônica para Santo Agostinho, né? Ela, quando estava morrendo, Santo Agostinho próximo a ela, falando que ela não podia morrer. E ela falava assim, né? Meu filho, por que eu não posso ir? Se a única coisa que me prendia aqui na terra era orar por você, para que eu não morresse antes de você ser cristão católico. E hoje meus olhos veem você cristão católico. Eu preciso ir ao encontro de Deus. Acabou o meu tempo. Então é você compreender isso. Eu acho que amar acima de tudo aos nossos parentes é isso, é você orar e entregar para que Deus faça aquilo que ele tem que fazer, a obra dele no momento dele, né? E o jovem tem esse poder. A gente, por ser jovem, Deus quis a gente jovem para que a gente tivesse essa força, que a gente não se cansasse. Porque o jovem é incansável. A gente vai para a missa de manhã, à tarde tem que servir, não sei o que, você tá lá. De noite, se tiver vigília em outro lugar, você vai para a vigília e você chega em casa destruído. Mas você faz. E não tem mais. E você se desgasta incansavelmente. Sabe, Jesus, ele escolheu os discípulos. Dos discípulos, só tinha um que era adulto, porque foi o único que pagou junto com Jesus o preço, que foi quem? Pedro. O resto era tudo jovem, porque ainda não tinha idade para poder pagar o valor quitado. João era jovem. Quantos santos eram jovens quando deram essa vida, né? Esses dias, dia 20 de janeiro, agora a gente celebrou quem? São Sebastião. Jovem. Morreu e entregou sua vida por Jesus. Então, assim, falar que hoje o tempo está difícil para o jovem, eu acho que sempre teve. Eu não vou mentir. Foi difícil para os primeiros cristãos que morreram como lareira, lá, como fala, luminária, queimados. Foi difícil para eles lá. Foi difícil durante a época da Segunda Guerra Mundial. Foi difícil na Primeira Guerra Mundial. Foi difícil quando São João Chances de Rio teve que morrer para dizer que viva Cristo Rei no México. É difícil ser cristão. É difícil seguir o que é certo. Mas eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu não vou pro céu. Eu falei até isso lá no grupo jovem ontem, que eu namoro, né? Esqueci de falar isso, eu namoro. E eu falava com o meu namorado, né? A gente estava rezando à noite. E eu falava, cara, eu não tô satisfeita. Tô lendo as coisas, tô lendo a Bíblia e eu não tô satisfeita. E ele falava, cara, tu quer o quê? Eu falei, cara, eu quero ser santa. E eu acho que ainda não tô perto disso. Sabe, é você reconhecer que você ainda é tão pequeno que você quer mais, sabe? Se gastar incansavelmente pelas coisas de Deus. E eu acho que o jovem tem esse poder de se gastar para que o reino dele se construa. Para que eu possa poder vir em Araruama fazer um podcast com vocês. Por mais que seja minha zona de conforto São Pedro, eu sair do meu lugar para poder ir ao encontro de quem precisa. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o jovem tem esse poder de trazer a família. Eu acredito nisso, Eu falo muito que todos nós nascemos com uma mesma missão. Cada um tem a sua missão particular, mas todos temos uma missão em comum, que é levar o amor de Deus aos outros. Seja da nossa família, seja fora, como ela falou. A gente sai de São Pedro para vir aqui, sei lá,
na África, ou dentro do nosso lar, dentro da escola, dentro da faculdade, do trabalho. Então, nós todos temos essa missão em comum, né? E o jovem na família. E realmente o jovem, ele sempre foi muito perseguido, né? O jovem cristão sempre foi muito perseguido, mas eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje em dia como jovem cristão é lidar com o julgamento. Que hoje em dia você ser julgado, você tem medo, muito medo de ser julgado, muito medo de ser cancelado, como a gente estava falando. O perdão hoje está tão difícil, sabe? O olhar cuidadoso, o olhar piedoso para o outro, caridoso para o outro, está tão difícil que tudo a pessoa aponta o dedo para você. Tudo você é cancelado, tudo te julgam. E por estar muito assim hoje em dia, eu vejo que tem muito esse medo do jovem se sentir julgado, né? Então, um jovem católico que vai num lugar, caraca, ela vai. Por exemplo, coroinha, né? Que eu já fui coroinha. Lá vai a coroinha. Vai servir de novo. Vai botar aquela túnica e começa a rir. Tem medo, sabe? De ser julgado, medo de ser recriminado. Então, eu acho que é muito isso que o jovem passa hoje em dia. Medo do julgamento. Mas, na verdade, quem julga a gente é Deus. E eu consegui muito... O que me ajudou muito a lidar com isso foi entender que aqui não é o meu lugar. É que eu amo muito a Oriana, mas eu sei que estar aqui com ela não é só minha missão hoje. Aqui é passageiro. É passageiro porque eu tenho minha missão aqui, passageira. Mas eu tenho certeza que meu lugar não é aqui. Meu lugar é lá. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer por onde aqui. Então é o que tem me ajudado muito, né? E eu vejo muito que esses jovens, né, os exemplos que a gente tem lá, os jovens que estão fazendo diferença na família deles, eles estão passando muito isso também, sabe? Esse medo de ser julgado, né? Mas que eles estão vendo que vale a pena, porque o lugar não é aqui. E que a felicidade em Deus, ela é absoluta. Não é uma felicidade passageira, é uma felicidade completa. Então, o jovem pode sim fazer a diferença na família dele, entendendo, né, o porquê que ele está fazendo. Acho que isso é muito importante. E levando a família dele também para o céu. Essa é a nossa missão aqui, de todos nós, sabe? Levar o amor de Deus ao outro e, por que não, começar dentro da nossa própria casa. E partilhando um pouco até do que... de um exemplo meu lá de casa, né, um testemunho meu. Meu pai, ele foi seminarista já. E aí, depois do seminário, ele ficou 2 anos até conhecer minha mãe, mas ele já foi seminarista. E ele entende muito da igreja. Ele entende muito da igreja. E, ultimamente, né, principalmente depois do período de pandemia, e com algumas coisas que aconteceram lá na nossa paróquia, foi muito complicado. Meu pai parou de ir para a missa. Ele começava a ver de casa. E ele começou a falar que ele encontrava mais paz assistindo a missa, ele participando da missa dentro de casa, online, do que ir na igreja, né? Até depois da pandemia. Ele continua assistindo missa online. E depois que eu comecei meu processo de conversão, que foi ano passado, eu sou de berço católico, mas meu processo de conversão se iniciou ano passado, quando ela me fez um convite maravilhoso. Mas, assim, ano passado começou meu processo de conversão. E ali eu comecei a sentir uma dor muito grande pelo meu pai. Porque eu vi o amor dele pela igreja, eu vi o amor dele por Deus. E eu vi ele deixando se levar, sabe? Se levar pela corrente do mundo. Porque hoje em dia tudo é normal, tudo pode, sabe? E não é assim. Não é que tudo pode. E eu vi ele se deixando levar. E quanto isso realmente me machucou, sabe? Tava me machucando, me machuca até hoje. E aí eu aprendi muito mais sobre as novenas, enfim, sobre a vida dos santos. E aí eu comecei a fazer uma novena que é de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Obsídios. E eu comecei a fazer muito a novena, muito a novena dela. E aí eu continuei rezando por ela, depois que eu acabei a novena. Continuei rezando por ela, comungando pelo meu pai e chamando ele para ir para missa. Nada, mas eu não perdi a fé. Eu tava firme e forte em Santa Rita de Cássia. Não é à toa que ela se tornou minha santa de devoção. E
teve um dia que eu acordei cedo, né, pra ir na missa domingo de manhã. E meu pai estava pronto, ele é acólito. Fazia tanto tempo que ele não entrava na igreja. E ele estava lá, todo de blusa social, todo bonitinho, com a túnica dele na mão, falando: filha, vamos pra missa? E caramba, desculpa. Mas quanto aquilo foi especial pra mim, sabe? Pro meu processo de conversão foi muito importante entender o quanto Deus pode fazer na minha vida, quanto Ele fez e ainda faz, e quanto que Ele pode fazer na vida de quem eu amo também. Quanto Ele pode me usar como instrumento na vida de quem eu amo, sabe? E nossa, quanto eu sou grata. Então, eu acho que nós somos testemunho vivo. Nós somos mesmo testemunho vivo de que, sim, um jovem, ele tem muita força. Nós temos a vitalidade de jovens, nós temos o amor de um jovem, nós temos muita força para realmente levar a nossa família para Deus. Cara, peraí, deixa todo mundo se reconstruir aqui. Ela falou da cancelamento. Eu lembro que esse dia, numa palestra que eu estava dando, eu falei, gente, hoje em dia a gente estende a mão, é cancelado porque fala que é amostrado. A gente não estende a mão, a gente é cancelado porque fala que a gente é ignorante. Fala, se decida. A gente fica no meio termo aqui, como você. Mas tem algo que Deus colocou muito forte no meu coração agora. Me lembrou, na verdade, que era algo que eu sempre, que foi irmão de igreja, mas que vai lembrar disso, mas eu sempre falo, que uma das maiores dores que a gente sente, todo mundo aqui também já foi muito forte de encontro, mas é quando a gente vê naquele momento a família lá, final de encontro, aquela coisa linda, vem família, vem pai, mãe, vô, padrinho, você tá esgotado. No crisma também você tá esgotado, porque você ficou, na catequese também, porque você ficou por meses, anos, ali, passa 2 semanas, você olha dentro da igreja, você não vê a cara de ninguém, mas acho que é uma das maiores dores que a gente sente como um catequista. Eu digo que eu sofri pelos 2 lados, com os grandes e com os pequenos. É uma das maiores dores que a gente sente, porque a gente vê que a família não acolhe. E aquele jovem, ele vai, aquela brasa que se acende naquele momento de primeira comunhão, naquele momento de crisma, naquele momento do encontro, então que o jovem está ali pilhado, você vê que ele começa a murchar. Então eu acho que com esse testemunho a gente mostra que nunca é tarde para lutar. Continue orando. Uma hora vai dar certo. Uma hora Deus vai pegar aquela pessoa e não, é hoje. Hoje você vai. Porque seu filho está aqui rezando. Porque sua filha está aqui rezando. Não vai ser em vão. Então não desista. Né? Para a galera aí que vai participar desses momentos ou que já passou, volta. Porque vale a pena. Vai dar certo. Eu pedi uma coisa que ela falou, mas depois que ele falou. Você falou do... nossa missão é ainda até aqueles que não vieram, né? Eu só lembrei porque eu fiz um retiro, não sei se vou falar, João. E aí o que a gente sempre fica com aquilo, qual a nossa missão? Indo em busca dos que não vieram, essa é a nossa missão. E como vocês falaram, né? Isso é muito forte, porque às vezes a gente está lá num grupão, aí vamos, ninguém vai. Aí você fica, Senhor, me ajuda. E em janeiro, né, agora teve esses acampamentos, e aí eu falei, não, vou tomar coragem, porque às vezes eu tenho, por conta desse medo, às vezes eu tenho, né, aquele, de chamar, vamos, olha só, vai ser isso. Porque é tão natural, às vezes, a gente chamar para, vamos ali no pastel, vamos não sei o quê, mas às vezes você vai chamar para uma missa, aí você já perde aquele ânimo que você vai, né, é uma coisa que eu estou aprendendo de pouco em pouco, né? Um processo. E aí eu chamei 2 amigas minhas, que elas são as católicas de missa, que só vai ali, acabou. Vai. Falei, não, vamos fazer sim, vai ser legal. Ai, mas eu não quero. Falei, não, você quer sim, depois você reclama. Não, ai, mas eu vou estar sozinha. Não, mas lá você não vai estar, vamos embora. Ai, mas eu não sei o quê. Olha, não é só missa, não é só oração, não é. Vai ter alegria, vai ter coisa, vamos. Aí por muito sacrifício, muita resistência, elas foram. Aí, no dia da missa de encerramento, elas chegaram para mim e falaram assim, Julie, obrigada por ter ficado no meu pé, porque eu conheci um lado do divino que eu não sabia que existia. Aí eu fiquei assim... E ela ficou falando assim, não, eu não sabia que era possível essa sensação, esse sentimento.
ter essa proximidade, porque às vezes a gente vê Deus muito distante, né? Ai, Deus lá no céu, lá em cima. E às vezes a gente esquece que ele também está do nosso lado, que ele está aqui. E ele se faz presente em várias coisas, situações muito pequenas, né? Tipo, ele vai estar ali na missa, mas ele também vai no pula-pula, no grita-grita de um jovem ali. Ele vai estar numa confraternização, ele vai estar, sabe, em coisas muito pequenas ele se faz presente, né? E quando ela falou para mim que, por conta da minha insistência, né, ela conheceu um lado de Deus que ela não sabia que existia, né? Ela viu que era possível ser jovem, ser católica. Ela né, teve a consciência que ela podia evangelizar sem ser aquela coisa, às vezes, muito travada que a gente costuma ver. E eu fiquei assim, caraca, olha só. Eu consegui chamar 2, assim, um pouquinho, mas chamei 2. E olha só, um jovem, aí vai 2, depois 4, e vai indo. E aí elas já falaram que o próximo já vão chamar outras pessoas. Eu falei, isso aí, chama mesmo. E aí a gente vai. E assim, se você tá aí, porque às vezes a gente sai do retiro ou de um evento, a gente fala, não, vou botar fogo no mundo. A gente sai com aquela coisa, acabou de crismar, não, agora terço em tudo, blusa de santo, indo na missa todo dia, postando frase de santo todo dia nos status. A gente sai assim. Aí passa uma semana. Aí você já não está usando mais a blusa, o terço ali. Aí depois você passa mais passa um mês, você já está tipo, todo murchinho, né? Só que, gente, como a gente está nessa tecla, é constância, né? É hoje. Não precisa você rezar o rosário todo dia. Assim, se você conseguir, que bom. Mas é aos pouquinhos, né? Hoje eu só consigo rezar 3 Ave Marias. Reza 3 Ave Marias, sabe? Porque Santa Teresinha fala que nada é pequeno se a gente faz com amor. Então, assim, se eu posso, com amor, rezar 3 Ave Marias, que é o que eu consigo, eu vou rezar 3 Ave Marias, né? É igual elas falaram, fiquem com isso, gente. Oração, comunhão e ação. Vai ser o lema do podcast de hoje, porque eu gostei. Então, assim, fiquem com isso, né? Vai de pouquinho em pouquinho, na sua capacidade, vai. Não está conseguindo? Chama, pede ajuda, gente. Hoje, às vezes a gente tem essa coisa, quem pede ajuda é fraco, é covarde. Não, fala mesmo. Tem um monte de jovens como vocês, com problemas iguais ou piores do que o de vocês, com famílias desafiadoras, que às vezes a gente fica de cabelo em pé, mas a gente está aqui, está firme. Então, assim, precisou... Tem tantos jovens, tantas pastorais aqui, específicas para cada probleminha que surge, a gente está aqui. Então, assim, não tenham medo, sejam corajosos e não desanimem. Dito isso, um beijo para a pastoral familiar. Tamo junto. E como a gente falou muito de santos aqui hoje, uma curiosidade que a gente quer saber. Se vocês têm algum santo de devoção, qual é esse santo? E a Júlia hoje vai responder também, porque eu já respondi. Fica aí a curiosidade. Ou talvez eu falo, vou pensar. Mas a gente quer saber se vocês têm algum santo de devoção. 1, 2, 4, 6. E a gente quer saber quais são. Eu aqui vou começar falando, porque assim, eu falo. Deixa eu conhecer a Oriana. Ela é a melhor amiga de todos os santos. Pensa num santo, pensou? Ela é devota dele. A famosa, pensou. Eu tenho um santo para cada ocasião. Para essa ocasião ela é assim, ela é a melhor amiga de todos os santos. E não é da boca para fora, não. Ela realmente é. Fala. Eu gosto muito da história dos santos, né? Eu acho que os santos, eles são uma das vias palpáveis para que a gente entenda que o céu realmente existe. Então, assim, são pessoas como eu, como você, como todos nós, passou aqui nessa terra e que amou Jesus e agora está lá na glória. E é o que eu pretendo chegar. Então, eles são espelhos, né? Então, assim, eu gosto porque eu me interesso pela história, sabe? Conhecer cada um. Uma coisa que eu vi há um tempo atrás é a seguinte frase, né? Não importa o que você vai fazer hoje, amanhã ou depois, seu tataraneto não vai saber quem foi você. Cara, mas se eu for santo, ele vai saber. Ou talvez não, mas Deus sabe o que eu faço Deus hoje. Sabe? Você falou da questão do cancelamento, eu sei que não tem a ver com essa história dos santos, né? Mas eu lembrei agora. A frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que fala o seguinte: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E é exatamente isso. Se eu vou ser cancelado ou não, tô nem aí. Eu sou o que Deus pensa de mim, ponto. Sabe? Se a gente for pensar o que cada um vai pensar de você, você não vive. Você tem que ser você na sua essência, dentro daquilo que Deus te quis, né? Eu gosto de pensar às vezes assim, quando
tô assim, eu converso muito com o meu anjo da guarda, né? Aí eu falo com ele, cara, eu acho que eu tô fazendo cagada. Eu fico tentando pensar o que ele tá pensando de mim, porque ele tá comigo o tempo todo. Então ele sabe quem eu sou de fato e quem é a pessoa que eu deveria ser para Deus, porque ele vai ser cobrado também disso, né? Então, assim, os santos, eles são isso pra mim, são aqueles que são espelhos para que eu possa ser melhor. Então, assim, meus santos de devoção, cheguei finalmente na pergunta, depois de um rolê gigante. São Longuinho, sim, São Longuinho, dos 3 pulinhos, São Longuinho, Santa Faustina Kowalska, São João Paulo II, São Maximiliano Kolbe, não tem como, São Sebastião, são muitos, gente. Vai, que a mão vai. Santa Vaquita também, Santa Vaquita. Rapidinho, São Longuinho, porque ele me ensina muito como Deus é misericórdia. Ai, meu Deus, desculpa. Mas como Deus é misericórdia. Foi ele que feriu o lado esquerdo de Jesus e ele morreu por Jesus, porque a história de conversão de São Longuinho se dá. Ele vai até os discípulos, aprende com os discípulos, era desgostado pelos discípulos, porque os discípulos sabiam que ele tinha ferido o lado esquerdo de Jesus. Então Pedro não tinha intimidade com ele, né? Bem Pedro sabemos, né? Logo Pedro que cortou a orelha ali de São Longuinho, né? E ele fala, né, que ele sai dali daquele lugar e ele começa a evangelizar, né? Ele vai até uma terra distante. O rei não era a favor, não era cristão, tinham vários deuses, ele quebra todas as imagens do templo, e lá tinha um monte de demônio em cada imagem, e os demônios saem dali, e ele pergunta, exorcizando, né, os demônios, e pergunta por que eles estavam nas imagens, né, e ele responde, nós habitamos onde o nome de Deus não é pronunciado. Olha que coisa forte. Eles habitavam nas imagens porque Deus não era pronunciado ali. Então, São Longuinho, ele vai, perde a língua, porque o imperador manda cortar a língua dele. E, por fim, ele fala que todos os demônios que tinham nas imagens, eles foram parar no imperador, porque eles precisavam de um lugar para habitar. E como Deus não era pronunciado ali, então ali se fez casa, né? E o imperador manda matar São Longuinho e os demônios são expulsos, né? E ele se converte a todo aquele território pela morte de São Longuinho. Então, como que é forte, né? Aquele que feriu, hoje é remédio, de um certo modo, né? Porque é claro que Deus que ele age, né? No ser, mas é instrumento de salvação para aquelas pessoas que ali estão, né? Santa Faustina, porque Santa Faustina me ensina um pouquinho. Ela tem algumas situações muito parecidas comigo. Um dia, eu falei da Sandra, né? Um dia ela tá, Jesus, eu te amo tanto, Senhor, será que o Senhor tá me ouvindo hoje? Tipo assim, né? Nossa, no diário dela, então, cada coisa que ele fica... Gente, ela não é tão diferente de mim não aqui, ó. Eu fiquei lendo, eu falei, mãe, olha o que ela tá falando aqui, minha mãe. Gente, tá vendo? É desse jeito. É muito louco. Então, Santa Faustina, pra mim, é a pessoa, assim, que me mostra como ser eu, dentro da minha essência, né? E que eu possa encontrar a Deus mesmo com tantas coisas que eu ainda reconheço em mim, que ainda são ruins, que eu ainda vejo as minhas misérias, né? E também por conta dela ter sido muito jovem, né? Ela foi chamada com 21 anos para ir seguir Jesus. Ela largou tudo, largou a família, nem avisou os pais e a mãe que estava indo, só foi, só seguiu Jesus, Jesus mandou, ela foi. Então, isso também me mostra o que eu preciso fazer, né? Deixar tudo para amar a Deus, né? Então, me dá coragem, né? Tem vários outros santos, né? Que eu também sou devota de Santa Rita de Cássia por conta da minha capela, sou da capela de Santa Rita, então também de Santa Rita tem muita história, assim, comigo, né, das causas impossíveis, mas esses são os santos, assim, que eu tenho amor muito grande, sabe? Quando chegar no céu, eu quero encontrar. Nossa, eu não tenho tanto... Será que vai ter espaço para esse povo todo? Eu não tenho tanto santo assim, não, de devoção. Mas eu admiro muito a vida dos santos também, eu aprendi com ela. Ela me ensinou muito a amar a vida dos santos, a me espelhar nos santos. E desde o retiro que a gente fez junto, que foi nesse retiro que o meu processo de conversão começou, eu saí de lá assim, eu preciso de um santo de devoção, porque eu não tinha, né? Eu saí de lá assim, eu preciso de um santo de devoção. E aí eu fui estudar a vida dos santos todos, fui ver vídeos no YouTube, pra quem quiser. No YouTube tem vários curtas, né? Vários videozinhos, até a Canção Nova também faz muitos, sobre a vida dos santos. E aí, cara, todo o tempo que eu tinha no meu dia, eu botava lá os vídeos. E ficava assistindo, sempre, sempre. E assistia, porque eu queria me identificar com a vida de algum santo. Cara, e estranhamente,
quem conhece a história de Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, ela casou, né, foi mãe e tal. O marido dela teve muitos problemas, assim, em questão de profissional mesmo com o pai. Vou tentar resumir muito. Profissional mesmo com o pai, ele trabalhava com o pai, ele matava as pessoas. E Santa Rita de Cássia era uma mulher muito, muito de oração, né? E ela tinha 2 filhos. E aí ela rezava muito pela vida do marido. Até que chegou um momento, se eu não me engano, tentaram matar o marido dela. Se converteu, né? Ela conseguiu o processo de conversão do marido dela. Só que aí já tinha sido tarde demais, porque já tinha gente tentando procurar ele para matar. E foram tentar matar ele, mataram ele. Mas graças a Deus ele já tinha passado pelo processo de conversão, graças à oração dela. Só que aí o pai desse marido dela, né, o avô dos filhos dela, foi atrás dos filhos dela, para os filhos dela continuarem o que o pai fazia, a matar. E aí ela orava e pedia pelo amor de Deus para não deixar os filhos dela lá, se eles fossem entrar em pecado mesmo, né? Se eles fossem pecar, se fosse tirar eles do céu, do caminho do céu. E aí, de repente, os filhos dela começam a passar mal. E antes, né, deles entrarem nessa vida de matar as pessoas, né? Antes deles entrarem nessa vida, eles começam a passar mal e eles falecem. E ali, naquele momento, ela chora e entrega ao Senhor a vida dos filhos dela. Fala que confia a vida dos filhos dela somente a Ele. E que é melhor eles estarem com Ele do que estar no mundo para ir pro inferno, né? E, cara, quando eu olhei, eu falei, nossa, mas não tem muito a ver comigo. Por que eu me identifiquei tanto, sabe? E aí, depois de um tempo, eu consegui perceber. Ela é uma mulher muito de oração e, através da oração dela, muitas pessoas foram convertidas, né? Da família dela. E aí eu trouxe pra minha história. Isso tudo eu consegui observar depois que eu fiz a novena dela, né? E eu trouxe pra minha história. Então hoje eu entendo por que eu sou devota dela. De Santa Rita de Cássia. Sou devota também de Nossa Senhora das Graças. Minha mãe me consagrou Nossa Senhora das Graças desde os meus 2 anos de idade. Então, eu sempre tive uma dificuldade muito grande nessa relação com Maria. Sempre tive. Mesmo vindo de berço católico, sempre tive uma dificuldade muito grande desse amor mariano, né? E, recentemente, eu tenho passado por muitos processos que, nossa, eu sei que eu tenho uma mãe e eu sinto ela do meu lado o tempo inteiro. Então eu sei que Nossa Senhora das Graças está aqui comigo sempre. São José, que já me concebeu muitas coisas, inclusive esses 4 empregos que eu tenho hoje, depois da novena dele também. Cara, incrível. Gente, é sério, incrível. Fiz a novena, eu participei do acampamento juvenil, no meu acampamento juvenil, no meio do ano passado. Saí do acampamento juvenil, fiz a novena de São José. E depois que eu fiz a novena de São José, acho que passou 2 semanas depois, eu consegui os meus empregos. E eu era desempregada e consegui meus empregos. Então, assim, muito eu tenho a agradecer a São José. E São Padre Pio. Eu acho que, assim, não sei nem se é uma devoção, eu estou em processo ainda disso tudo. Mas, nossa, ele pra mim é um exemplo de tudo na vida, assim, um exemplo de tudo. É aquele cara ali. São Padre Pio, ele é, cara, misericordioso, sabe? Sustento para muitas pessoas. Ele que palavra que eu posso usar? Forte, fisicamente e espiritualmente, para fazer tudo que ele fez. Então ele é um exemplo que eu levo assim para minha vida. São Padre Pio. Acho que é isso. A minha do coração é Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem uma história com ela desde criancinha. Fui chamada, quando era pequenininha, para ser Santa Teresinha de um convento. Aí, quando eu me vi no espelho, miudinha, com aquela roupinha de freira, eu fiquei assim... Oh. Aí eu fui conhecendo, fui buscar. Aí eu ganhei, quando eu estava aprendendo a ler ainda, uma moça me deu o diário dela. Santa Teresinha para criança, né? Aí eu fui lendo. Aí eu falei, e mãe? Olha aqui. E tipo assim, a gente se identifica porque era uma criança lendo de outra criança, né? Aí eu comecei, né? Fui crescendo, eu fui conhecendo. E assim, ela é minha queridinha do coração. Vai falar a sua ou vai o seu santo ou vai? Vocês querem saber? Não é tão conhecido, é São João 23. Ele é responsável pelo Segundo Concílio Vaticano.
E ele é papa, para quem não sabe, ele é só responsável por uma das maiores mudanças e revoluções que a Igreja Católica teve. Lembra da missa em latim? Então, ele foi responsável por tornar a missa no idioma de cada país. Entre outras coisas, e ele é famoso por ser o papa que fugia do Vaticano, mas por um bom motivo. Pesquisem lá que vocês vão saber. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele depois que eu virei catequista. Eu criei um apego muito grande porque ele é um cara que soube mudar a igreja sem mudar a igreja. Sem mudar o que a igreja é. Ele mudou muita coisa que as pessoas questionavam e questionam até hoje. Mas ele foi um cara que teve um discernimento muito top. Então eu amo aquele carinha e sem contar que, perdão, São João 23, mas ele é muito fofinho. Ele com aquela roupa papal, ele é todo gordinho, muito fofinho. Tem um quadro dele lá em casa que é muito fofo. Não dá. E agora a gente está encaminhando pro final, mas a gente tem aí uma perguntinha para alguém sobre algo que está vindo pela frente. Né? A gente vai pedir licença para Ana, porque agora vamos colocar os panos na mesa. Não é fofoca. Jamais, nunca será. Né? A gente quer saber aí da Oriana quais são as expectativas, como que está sendo esse trabalho, né? Como foi esse processo de chegar, né? Até onde está hoje. Boa sorte, né? Obrigada. Porque seu telefone tocará muito com o nosso número. Ai, meu Deus. Provavelmente. Bom saber, né? Então, lembra aquele dia que você foi lá? Mas a gente quer saber como está sendo esse processo e o que vem pela frente. Olha, eu lembro quando eu ainda estava na coordenação paroquial, né? Eu comecei lá na paróquia em 2020. Fui chamada para estar no grupo jovem, né? Assumindo a representação paroquial, estar à frente. E eu lembro que quando eu cheguei para Jesus no Santíssimo, eu falei, Senhor, a mesma frase que São Dom Bosco diz, Senhor, dai-me almas e ficai com todo o resto. Eu não tinha noção do tamanho que essa frase, da importância que ela ia ter na minha vida. Não fazia ideia de quantas almas Deus veio me confiar nesse ano, né? São 16 paróquias. Então você imagina, cada paróquia aí com 100, 150 jovens, se Deus abençoar. Quantas almas me foram confiadas. Então, assim, está sendo um ano de muita expectativa, né? Eu, ano passado, estava na coordenação, mas ajudando, né? Esse ano, de fato, assumi a coordenação nesse final de semana, no sábado. E como eu fico feliz, né? Contente em poder contribuir com a igreja, né? Que eu possa ser instrumento, né? Ajudar para que o outro chegue, né? A gente fala sempre isso, né? O que é o setor de juventude, né? É o jovem vindo para perto de Jesus. O nosso papel dentro do setor é esse, trazer o jovem para a presença de Cristo, né? Conhecer o rosto do jovem, mas identificar o Cristo ali presente, né? E eu acho que é isso, sabe? O setor tem esse papel de trazer a juventude que muitas vezes é deixada de lado, ou só lembra para poder limpar a igreja, ou para algo assim, que às vezes a gente se sente um pouco deslocado, mas para mais perto de Jesus, né? E para esse ano, né, esse biênio, né, são uns 2 anos, né, eu estou assumindo junto com a Samara, que é da paróquia de São Cristóvão, Cabo Frio, e está sendo muito gratificante, sabe? A gente ora muito juntas, isso eu acho que, como eu falei, né, tem que ter oração, tem que ter comunhão e tem que ter ação. Então a gente ora junto, a gente está sempre se falando para poder acertar as coisas da coordenação. Padre João Gabriel, né, que é o nosso assessor religioso, ele nos dá todo o apoio, né, e muita liberdade também para trabalhar e nos ajuda efetivamente, né, com a questão do clero. Ele às vezes vai, leva as ideias também para os sacerdotes, e como isso faz toda a diferença, né, no vicariato, né, o vicariato que me doía muito por ser tão apagado, assim, DNJ, eu vou DNJ, sei lá, desde 2017, 2016. E chegar lá, vicariato Alcântara, uau, vicariato São Gonçalo, uau, Niterói, uau, vicariato Era assim, era triste. Pior que era bem esse bicho. É triste, era doído. E vocês chegaram, não escutava a voz do vicariato Lagos, e como que isso me doía. Eu ficava pensando, né, por quê? A gente tem tantas paróquias, é um dos vicariatos que mais paróquias tem, 16 paróquias. E cadê o jovem?
Então, assim, a minha preocupação esse ano, estando na coordenação, né, junto com a Samara, é que a gente possa ir ao encontro daqueles que não tem como vir até nós. São as paróquias mais afastadas, né? A gente pretende chegar próximo a essas paróquias e se fazer presente, né? Porque às vezes a juventude quer iniciar algo, mas não tem uma referência, não sabe como começar, né? A gente tem tantos movimentos legais, temos a RCC Jovem, a gente tem o MED, tem o IAN, tem o EAC, a gente tem vários movimentos que podem ajudar, né? Que todos estão dentro do setor por serem setor de juventude, né? Então, a gente também é responsável por isso, né? Então, os grupos jovens também, que são de fato efetivos dentro da nossa paróquia e que podem estar dando esse auxílio, e muitas paróquias não sabem nem por onde começar, não sabem nem o que tem, né? Então, foi uma preocupação que a gente teve, né? A gente até montou um drive, mas isso à parte, né, com os coordenadores desses grupos jovens, e lá tem alguns documentos que são exatamente para nortear, né? Então, lá a gente disponibilizou alguns documentos. A gente tem o guia, né, do MED, de como devem ser os encontros, tudo explicando, né? Tem o nosso, que é ao seu lado, que é o livro, que é a Arquidiocese, vem para a gente da Arquidiocese, para que a gente possa utilizar dentro dos grupos jovens. Tem vários livros. A gente foi disponibilizando. Isso é para ficar lá no drive só para o coordenador? Não, isso é para eles pegarem, salvarem e mandarem no grupo para que todos tenham acesso. Baixei o WillCat, botei o WillCat lá. Então, assim, são livros riquíssimos que a Santa Igreja fornece para que a gente possa ter acesso. E eu acho assim, São Pedro diz, né, na segunda carta dele, né, haverão dias que teremos que dar justificativas de nossa fé. O dia é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Eu preciso saber porque eu sou católica apostólica romana. Eu preciso saber porque eu faço parte do grupo jovem. Qual é da minha fé? Eu preciso saber. Então, o tempo que a gente tem é agora. Se eu sou jovem agora, eu preciso estudar agora. Então, eu pensei, né, junto com a Samara, em a gente disponibilizar esses documentos para que os jovens não possam dizer, mas eu não sabia. Sabia sim, tá lá. Ó. Você não sabia porque você não quis estudar. Jovem preguiçoso aqui, não. A gente tem que querer. Não, mas é verdade, porque a gente fica com aquela preguiça de estudar. A gente quer ir só para missa, porque tem preguiça. Então, parou, gente. Que isso? A gente é jovem, a gente tem coragem. Então, a gente vai realmente buscar isso, sabe? E eu acho que se a gente tem uma estrutura que nos apoie, fica tudo mais fácil. Então, assim, a nossa preocupação hoje, quanto ao setor de juventude, é poder chegar nessas paróquias que talvez não tenham movimento, tentar ajudar as que já têm, para que se estruturem melhor e que fiquem de acordo com o que a Santa Igreja pede, né? Eu sempre bato muito isso lá na tecla, lá. O pessoal deve falar, Oriana, é muito chato com essas coisas de igreja. Sou chata mesmo, porque eu acho que as coisas para Deus têm que ser perfeitas. Mas eu não sou imperfeito, mas o nosso caminho é, como se Santa Teresa dava, caminho de perfeição. A gente precisa caminhar para isso. Então, a gente precisa dar o melhor para Deus. E por que não? Se a igreja já nos dá o caminho, né? Aí eu falo, tem o documento 85, gente, pega para ler. Por que escutar esse documento 85? Porque é necessário, sabe? É o documento que a igreja fez para o jovem, para que a gente possa ter a voz. E por que eu não vou utilizar disso, sabe? Então, eu acho que esse ano a gente vai ter bastante evento, então se preparem, porque vai ter bastante coisa, graças a Deus. E participem, por favor, divulguem muito, para que todas as pessoas possam ser alcançadas, né? Eu acho que se eu falo com a Carol fala com mais 2 pessoas, e essas 2 falam com mais 3, que falam com mais 4, que falam com mais 5, daqui a pouco está todo mundo no evento. E a ideia é evangelizar para Cristo, né? Então, que o centro de toda essa evangelização seja sempre Ele, né? Então, o serviço seja para Ele, que tudo seja feito para Ele. Já que é para Ele, rezem pela gente que estará lá. Isso aí. Tá registrado, hein? Quem quiser cobrar, a gente vai colocar o número dela. Brincadeira. Pode cobrar, gente. Podem cobrar. Que seja um bom trabalho, que Deus abençoe a caminhada de vocês agora. O setor de juventude de Bananeiras está à disposição. Os jovens estão à disposição. Vou cobrar. Estou aqui registrando que Bananeira está com ela nessa caminhada aí. Então, que Deus abençoe e que dê tudo certo nessa caminhada que não é fácil. Nem um pouco. Não é. Agora, a gente vai para uma parte que eu adoro. Eu gosto muito dessa parte. Por quê? A gente se conhece um pouco mais, né? Os nossos gostos. E hoje a Julie também vai responder.
né? Eu já respondi, vocês procurem o meu lá. Só vou registrar um aqui, porque esse eu tenho que falar toda vez, que é muito importante. Mas a gente vai fazer um bate-bola. Tá? A gente vai fazer uma pergunta, vocês respondem com uma frase, com uma palavra, enfim. Fica no coração de vocês. Se você vai fazer um texto, fica à vontade. E a Júlia também vai responder hoje. Começando agora, um esporte preferido. Balé serve? Serve? Basquete. Ó, agora foi considerado esporte, hein? Dança agora é esporte, então o meu é dança. Mas se vocês não considerarem, vôlei. Muito bom. Time. Vasco da Gama. Ai, Flamengo. Então, eu não tenho muito um time, eu sou meio neutra. Eu gosto de futebol, mas eu fico meio com preguiça de aprender. Dito isso, Brasil, esse eu tenho que falar aqui de novo, que é Vasco da Gama, o melhor time do Rio de Janeiro. E aguardem a gente desse ano. Muito melhor. Música. Pode ser um estilo, um cantor. Tá bom? Pode ser uma banda? Pode. A Colo de Deus. Forte. Porque participou muito do meu processo de conversão também, Colo de Deus. Casa, música Casa. Também da Colo. Essa música foi a que mexeu muito comigo. Casa. Eu não tenho uma música favorita, mas o meu estilo de música favorita é pop, MPB, e é isso aí. E minha banda católica favorita é Missionário Shalom. Bom também. Comida preferida. Pizza. Ai, difícil essa. Eu gosto muito de tudo. Mas tem uma coisa que é muito sentimental. Meu avô faleceu. Mas a minha comida preferida até hoje, eu acho que é a sopa de camarão que ele fazia. Ninguém sabe fazer. Lasanha. Olha, não falou? Pizza. Pizza, né? Bom. O que gosta de fazer para relaxar? Tem algum hobby? Praia. Sem dúvida, praia. Amo praia. Um lugar de paz. Nossa, é muito difícil. O que eu gosto de fazer pra relaxar? Ai, uma coisa que vocês vão tirar. Eu amo arrumar a casa. Me relaxa. Amo. Comigo acontece também, às vezes. Não, é sério. Tipo assim, meu quarto tá bagunçado. Eu cheguei cansada. Eu parar e arrumar para as paz. Dançar e escrever. Eu gosto de lavar banheiro para relaxar, acredita? Ligar a caixa de som dentro do banheiro, trancar a porta e... Nossa Senhora! Minha mãe gritando que eu tô gastando água. O que gosta de fazer nas férias? Eu gosto de viajar. Eu sempre costumo ir pra casa dos meus parentes, assim, que são mais distantes, né? E viajar pra qualquer lugar, tipo, literalmente. Só pego minha mala e vou pra... Daqui a pouco eu tô, sei lá em Petrópolis, do nada. Tipo isso. Férias. Realmente eu faço nada. Eu fico em casa. E vou pra praia, vou, sei lá, assistir uma série. Não viajo muito, não. Eu já viajei muito. Hoje em dia, só Não tem cara de ser aquela pessoa? Durmo. 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 É porque eu acho que minha vida tá tão agitada que aí, todo o tempo que eu tenho pra estar em casa, eu fico em casa e aproveito, entendeu? Viajar também, eu amo viajar. A gente percebe. Percebe-se. Ninguém sabe disso. Ninguém que segue a Júlia sabe disso. Como pensa em estar daqui a 10 anos? Eu penso estar casada, com 4 filhos, servindo na igreja, concursada, em Como é o seu nome nome de dos filhos? Jesus, São Longuinhos? concursada como professora regente. Ó, É isso. E com minha casa própria, em nome de Jesus. Daqui a 10 anos eu penso estar casada com a minha família, cheia de filhos. Quanto Deus quiser me mandar, meu sonho, uma casa lotada de filhos, com a minha casa na fazenda, lá pra dentro, retirada, meu sonho. Trabalhando só 1 ou 2 vezes por semana, se Deus me permitir.
E é isso. Eu tô com 28, né? Se Deus quiser me mandar um José até os 28, eu ia agradecer. Mais 10 anos eu pretendo estar formada, porque agora eu vou fazer letras, mas eu quero fazer muita comunicação social. Então, eu espero estar formada e com um pouquinho de estabilidade e já tendo viajado mais alguns lugares por aí. Resumindo, segura os stories aí que vai vir um banho. E para fechar, peço para que cada uma deixe uma mensagem para o jovem que está assistindo a gente. Vai ficar aqui registrado. Daqui a 10 anos, vocês vão ver, olha a mensagem que eu deixei lá. Então, vamos ver se se cumpriu. Então, deixa uma mensagem para a galera de casa. Então, a mensagem que eu tenho para deixar hoje para vocês é que vale a pena, né? Vale a pena ser de Deus, vale a pena tudo que é feito por amor e honra de Deus, né? E não tenha medo de ser cancelado, por favor, pela opinião dos outros, mas que você encontre em você a sua essência, que você reconheça quem você é e dentro de quem você é, você possa anunciar as obras de Deus. Então, não se esqueça isso. Uma frasezinha bem curtinha, que é até a frase que está lá na descrição do nosso grupo jovem, né? O amor é a resposta. Então, quando você perguntar, o amor é a resposta. Entenda isso. Tudo é amor. Deus ama e Ele nos quer. Vai doer, mas é amor. Vai doer, mas é amor. Isso, eu ia falar isso. Vai doer, mas é amor. O que eu tenho para falar é que o caminho de Deus não é fácil. Ele é muito difícil, né? Ninguém falou que seria fácil. A porta do céu, ela não é larga, ela é estreita. Mas é a porta que nos leva para a felicidade. E que bendita felicidade que Deus nos dá. Como eu me sinto amada por Deus. Então, é isso. Não desista. Não desista do processo. É complicado. É um processo muito árduo. Mas vale a pena a todo custo. Vale a pena a todo custo. E você faz, não é por você, não por ninguém, mas você faz por amor a Deus. É isso. A gente estava conversando sobre isso ontem. É a resposta do amor a Deus. E nada é pequeno se feito com amor. Então, que você faça tudo. Desde uma louça, desde cortar uma unha, desde uma conversa, desde arrumar um quarto. Que você faça tudo com amor, que será para Deus. Júlia, sua frase para o jovem que está em casa. Vou usar o lema da paróquia aqui, que a gente usa para tudo, em todo lugar, a qualquer momento. Coragem. Como diria o nosso saudoso Padre Leandro, beijo Padre Leandro, coragem, já. E aqui a gente vai encerrando esse episódio. Que pena. Mas terão outras oportunidades, com certeza que as meninas estarão aqui. E para fechar também, Júlio, nosso podcast não se sustenta só, né? Graças a Deus também, que nos ajuda muito, mas temos os nossos patrocinadores. Forte. Que, ajuda muito a gente. Para começar, Júlio, você é boa de matemática? Eu vou me formar em letras. Diz muito. Eu sou da área também, totalmente fora da matemática. Mas, para ajudar a gente, tem o quê? Digiconte, serviços contábeis. Para você que está querendo iniciar o seu negócio, está pensando em iniciar o negócio, para você que é MEI também, estava stalkeando ele já no Instagram, tem umas dicas já sensacionais na área de contabilidade. Então, para você que está precisando de um serviço contábil, independente do tamanho do seu negócio, vá lá na Digiconte, que eles vão te ajudar, vão fazer tudo direitinho lá para você. Não se desespera, que a Digiconte também tem um tratamento e um atendimento espetacular. Né? E muito obrigado, Digiconte, por apoiar o nosso podcast. Né, Júlio? E também temos quem? Toninho Materiais de Construção. Ainda estamos em momentos de férias. Férias o povo gosta aqui. E virou o ano. Aumentar a casa. Né? Tá chegando o carnaval, tem que mexer na churrasqueira, tem que fazer uma obra, quebrar um negócio, precisa de tijolo. Né? Tijolo, areia, pedra. Que é coisa cara. Geralmente. Mas não há. Na Toninho Materiais de Construção você vai conseguir um preço ótimo e também um atendimento maravilhoso. Né? Então liga lá no Toninho que eles vão ter o que você precisa. Né?
Tá precisando de areia? Liga no Toninho. Tá precisando de pedra? Liga no Toninho. Fala que viu aqui. Que você vai ter um atendimento espetacular. E também, obviamente, Moreira. Nosso querido patrocinador, Bazar do Moreira. Sua tomada deu ruim em casa? Queimou. Tô precisando de fio para consertar a tomada. Férias, tá vindo gente, precisa de tomada para carregar o celular. Lá tem. No Bazar tem. Tá precisando de fio para também trocar a fiação da casa que tá toda ruim? No Bazar do Moreira você vai achar. Tinta para pintar alguma coisa. Descascou ali as crianças nas férias, descascou tudo. Lá tem tinta também. Tudo que você imaginar que você vai precisar na sua casa, tem no Bazar do Moreira. Então liga lá no Bazar do Moreira. Se vocês precisarem também contato rápido, na descrição no YouTube tem um contato deles, tá? De todos os nossos patrocinadores. Então só ligar lá, falar que veio aqui no nosso podcast, que vocês vão ter um atendimento mais especial. É isso, Júlio. Fechamos por hoje. Claro, antes de mais nada, vamos agradecer as meninas. Muito obrigado por estarem aqui. Foi uma conversa maravilhosa. A gente que agradece de todo o coração. Mais uma vez, bom trabalho. Conte com a gente. Muito obrigada. Conte com as nossas orações e com o nosso suor também. Vamos precisar, com certeza, né? Então, muito obrigado, meninas, por tudo mesmo. Conte com a gente mais uma vez e é isso. Agora, E para você que viu esse, mas não viu os outros podcasts de férias, tá tudo no nosso YouTube, Pascom Bananeiras. Siga a gente no Instagram, nas nossas redes. Se vocês também, a gente pode até deixar o Instagram da paróquia deles, do Grupo Jovem, também para vocês conhecerem. E é isso, gente. Fiquem ligadinhos. Fala o Instagram aí pra gente. @GJ da Aldeia. Se vocês quiserem dar um pulinho lá, os encontros estão acontecendo toda quarta-feira, 19 horas. Então, apareçam por lá, vão ser muito bem acolhidos, né? E, notícia boa, sempre tem comida depois do encontro. De graça. E jovem adora comer, vambora! Toda quarta-feira, 19 horas. @GJ da Aldeia. Nós também temos Facebook, então pode procurar a gente lá também. Aí, o Facebook é @GP da Aldeia. Então é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a você que assistiu esse podcast. E fiquem ligadinhos no próximo, que vem muita coisa boa por aí. Tchauzinho. Ali, né? Ali, né?